Ninguém fala disso. Existe algo que está acontecendo na sua vida agora, e você provavelmente não percebe. Não porque seja invisível, mas porque ninguém te ensinou a enxergar. Você foi condicionado a olhar para fora, a buscar respostas externas, a seguir fórmulas prontas, a copiar caminhos que deram certo para outras pessoas. Mas enquanto você faz isso, algo essencial está sendo ignorado. E é exatamente isso que está te mantendo no mesmo lugar. Você já reparou como todo mundo fala sobre motivação, disciplina, sucesso, dinheiro, mas quase ninguém fala sobre o que realmente impede você de avançar? Não é preguiça, não é falta de talento, não é azar. É algo muito mais silencioso e muito mais perigoso. É a forma como sua mente foi treinada, sem você perceber. Desde cedo, você aprendeu a reagir mais do que pensar, a seguir mais do que questionar, a buscar aprovação mais do que construir identidade. E isso parece normal, porque todo mundo faz. Mas o normal não leva ninguém para um nível diferente. O normal mantém você dentro de um padrão previsível, confortável e limitado. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço. Elas fracassam porque estão gastando esforço nas coisas erradas. Elas estão correndo, mas na direção errada. Estão ocupadas, mas não estão avançando. E isso cria uma ilusão perigosa de progresso. Você sente que está tentando, sente que está fazendo algo, mas no fundo nada muda de verdade. E com o tempo, isso começa a gerar frustração. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a achar que talvez não seja capaz. Mas a verdade é outra. Você não está falhando. Você só não está enxergando o que precisa ser ajustado. E é aqui que entra o que ninguém fala. O problema não está no que você faz. Está no que você repete sem perceber. Pequenos hábitos mentais, pequenas decisões automáticas, pequenas distrações que parecem inofensivas, mas que, acumuladas, destroem qualquer chance de evolução real. Você acorda e já pega o celular. Compara sua vida com a dos outros. Responde mensagens sem nem pensar no que realmente importa. Passa o dia reagindo ao que aparece, em vez de agir com intenção. E quando percebe, o dia acabou, e você não construiu nada significativo. Isso não é falta de tempo, é falta de controle. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Enquanto você não dominar sua mente, você sempre vai viver em reação. Sempre vai depender do ambiente, das circunstâncias, das emoções do momento. E quem vive assim nunca constrói algo sólido. Agora pensa comigo. Você não controla o que acontece ao seu redor. Não controla as pessoas, o mercado, o clima, as oportunidades. Mas existe uma coisa que você pode controlar. E é exatamente isso que você mais negligencia, sua resposta. É aqui que começa a mudança real. Não quando você muda o ambiente. Não quando as coisas melhoram. Mas quando você decide parar de reagir no automático e começa a agir com consciência. Só que isso não é fácil. Porque o automático é confortável. Ele não exige esforço. Não exige presença. Não exige responsabilidade. Você simplesmente segue o fluxo. E o fluxo quase sempre leva para baixo. Agora, observa a diferença entre quem avança e quem fica preso. Não é inteligência. Não é sorte. É consciência. É a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de si e escolher diferente. Enquanto a maioria age por impulso, poucos param, pensam e escolhem. Enquanto muitos cegam em emoções, poucos cegam em propósito. Enquanto muitos desistem quando fica difícil, poucos continuam porque sabem exatamente o porquê estão fazendo aquilo. E isso muda tudo. Porque quando você começa a agir com consciência, você sai do padrão. Você para de repetir os mesmos erros, para de cair nas mesmas armadilhas, para de viver no mesmo ciclo. Mas deixa-o ser direto com você. Esse processo é desconfortável. Porque exige que você encare a realidade sem filtro. Exige que você reconheça onde está errando. Exige que você assuma a responsabilidade. E a maioria não quer isso. Prefere culpar o externo. Prefere acreditar que o problema está fora. Porque isso é mais fácil. Mas também é inútil. Porque enquanto você continuar apontando para fora, você nunca vai resolver o que está dentro. E o que está dentro é exatamente o que define tudo. Seus pensamentos definem suas ações.
Suas ações definem seus resultados. E seus resultados definem sua vida. Simples assim. Mas o simples não é fácil. Porque exige consistência. Exige repetição. Exige disciplina mental. E aqui está outro ponto que ninguém fala. Disciplina não é fazer o que você gosta. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está vendo. E isso não acontece de um dia para o outro. É construído. É treinado. É fortalecido com o tempo. Cada vez que você escolhe não procrastinar, você fortalece sua mente. Cada vez que você age mesmo sem vontade, você ganha controle. Cada vez que você resiste ao impulso, você evolui. E aos poucos, isso acumula. Você começa a perceber que está mais firme, mais claro, mais focado. Coisas que antes te abalavam começam a perder força. Coisas que antes te distraíam deixam de ter impacto. E isso é libertador. Porque agora você não depende mais do ambiente para agir. Você cria o seu próprio ritmo, a sua própria direção. E é nesse ponto que a maioria trava. Porque crescer de verdade exige abrir mão de quem você era. Exige deixar hábitos antigos. Exige mudar padrões. Exige sair da zona de conforto. E isso assusta, mas também transforma. Porque do outro lado disso, existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais forte, mais consciente, mais disciplinada. Uma versão que não precisa de validação. Não precisa de motivação constante. Não precisa de desculpas. Uma versão que simplesmente faz o que precisa ser feito. E quando você chega nesse nível, tudo muda. Você para de buscar atalhos. Para de esperar o momento perfeito. Para de depender de fatores externos. Você entende que o controle sempre esteve em você. E isso é poderoso. Porque agora não importa o que aconteça ao seu redor. Você continua. Não importa se é difícil. Você continua. Não importa se ninguém acredita. Você continua. E é exatamente isso que separa quem vence de quem desiste. Persistência com consciência. A maioria até tenta, mas para no meio do caminho. Porque não entende que resultado leva tempo. Que progresso é invisível no começo. Que crescimento é silencioso. Mas quem entende isso, não para, continua mesmo sem ver resultado imediato. Continua mesmo sem reconhecimento. Continua porque sabe que está construindo algo que não pode ser tirado. E quando o resultado finalmente aparece, parece rápido para quem vê de fora. Mas não foi. Foi construído no silêncio, na consistência, na disciplina. E agora você entende por que ninguém fala disso. Porque não é fácil. Não é bonito. Não é rápido. Mas é real. E funciona. Agora a decisão está com você. Você pode continuar no automático, seguindo padrões, repetindo erros, vivendo ciclos. Ou pode começar a observar, a pensar, a agir com consciência. Pode começar pequeno, ajustando uma decisão, um hábito, uma escolha. E isso já muda tudo. Porque mudança real não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Mas acontece. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho consciência. Isso não é só uma frase, é um posicionamento. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você não vai encontrar ilusão, vai encontrar verdade. E lembra disso. O que ninguém fala é exatamente o que pode transformar sua vida.